Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Hermano, eu sou programador back-end aqui no Pagar.me. No Pagar.me Talks de hoje, a gente vai conversar sobre async e await e sobre assincronismo, código assíncrono. A ideia é que a gente consiga entender melhor esse conceito e que a gente consiga entender em quais situações ele vai fornecer para a gente um desempenho melhor e em quais situações a gente não faz sentido nem sequer a gente utilizar, certo? Então, vamos lá. Async await é um pattern, né? Um padrão de projeto, de design que a gente pode utilizar nas nossas aplicações e ele geralmente é provido através da própria linguagem de programação com o uso de palavrinhas específicas. Geralmente são essas duas, async e await, que a gente adiciona lá nas nossos métodos e nas nossas funções. Existe suporte para async e await em várias linguagens, no .NET, JavaScript, Python, Kotlin, entre outras. A ideia geral por detrás do async e await é permitir com que a gente espere por uma tarefa, por algum tipo de código que vai executar de maneira mais lenta, que vai ter uma latência alta, sem que a gente trave totalmente o nosso programa, trave as nossas threads, entendeu? Nosso processo em execução. O async await ele brilha quando a gente fala de I/O, então geralmente nós vamos querer aplicar async await em situações onde eu tenho uma operação lenta de entrada e saída, seja chamar uma outra API, acessar um banco de dados, ler um arquivo, enviar alguma coisa através da rede, e aí eu quero manter o resto da minha aplicação vivo, responsivo, para que o meu usuário tenha uma experiência melhor. Então, vamos entender melhor esse conceito de async await utilizando um exemplo que é bastante clássico, que é o exemplo do restaurante. Imagina lá que eu tenho um restaurante e meu restaurante está no comecinho da operação, então eu tenho um garçom esperando pelos clientes, um único garçom, e aí chega os meus clientes e eles pedem alguma coisa para comer, uma pizza, e meu garçom vai lá e serve eles. Com o passar do tempo, meu restaurante começa a fazer sucesso e aí aparecem mais clientes. Eu já tenho mais mesas para atender. E o que eu faço? Eu aumento o número de garçons. Na verdade, eu vou estabelecer uma política bastante rígida no meu restaurante. Vamos dizer que um garçom vai ficar responsável por atender apenas uma mesa por vez. Então, o que isso significa? Chegou um cliente novo no meu restaurante, ou um conjunto de clientes, né, que vai sentar numa mesa, eu vou alocar um garçom para atender aqueles clientes. E então o garçom vai lá, vai anotar os pedidos e ele vai chegar com aquele pedido na cozinha e ele vai ficar esperando o prato ficar pronto. Se chegar um outro cliente, eu vou mandar outro garçom. Dessa forma, eu vou precisar de um garçom para cada cliente, para cada mesa que eu tiver no meu restaurante. Com o passar do tempo, essa política que vai até funcionar bem, porque cada mesa, cada conjunto aí de clientes vai ter seu garçom disponível. Com o passar do tempo, meu restaurante vai fazer sucesso, eu vou ter aí vários clientes, uma clientela farta e também vou ter que ter vários garçons. Só que imagina isso, imagina que eu tenho um restaurante com 30, 40 mesas, um restaurante grande. Imagina esses 30, 40 garçons andando de um lado para o outro, correndo com os pratos. Vamos começar a ter problemas com tantos garçons assim. Os garçons vão ter que ou ficar todos travados esperando na porta da cozinha, esperando os pratos ficarem prontos, ou eles vão ter problema na hora deles transferirem os pratos da cozinha para a mesa, porque vai ter um bando de garçom entupindo os corredores aí do restaurante, o espaço entre as mesas, eles vão começar a se esbarrar, um pisar no pé do outro, vai ser um problema. Então, ter muitos garçons não parece uma boa ideia. O que parece que faz mais sentido? Eu não utilizar essa política de um garçom por mesa. Eu poderia simplesmente fazer com que, uma vez que o garçom anotou um pedido e passou esse pedido para a cozinha, enquanto a cozinha está preparando o prato, o garçom vai lá e já pode coletar o pedido em outra mesa, certo? Se eu tenho um cenário em que eu tenho um garçom por mesa e eu tenho muitos garçons e os garçons começam a se atropelar, o que vai acontecer? Vai começar a levar mais tempo para que os clientes sejam atendidos e eles vão ser mal atendidos, eles não vão ficar felizes e o resultado vai ser um verdadeiro inferno na minha cozinha, tá? E o que é isso tudo, o que essa historinha tem a ver com async e await? Tem tudo a ver. Pelo seguinte, vamos falar um pouco de teoria agora. Em um sistema operacional, a gente tem instâncias de programas em execução, a gente chama essas instâncias em execução de processos. Tá? Então, toda vez que eu tenho um programa em execução, eu tenho um processo. Dentro desse processo, eu tenho as chamadas linhas de execução, ou as threads, né? Que são processos leves.
Eu posso pegar duas partes diferentes do meu software e fazer com que elas executem de forma concorrente em threads diferentes. É um conceito bastante comum. E as threads elas permitem não só a concorrência, como paralelismo, compartilhamento de memória entre diversos trechos de execução de código. É um conceito bem poderoso. No mundo do ASP.NET e do ASP.NET Core, a gente usa bastante thread. Então a gente tem o chamado thread pool, que é a estrutura onde ficam armazenadas ou organizadas as minhas threads. E aí toda vez que uma nova requisição chega de um cliente na minha aplicação, que seria análogo, né? Um cliente aqui é igual um cliente de um restaurante. Ele tem uma requisição, que é um pedido, igual o cliente faz um pedido no meu restaurante, eu vou alocar uma thread para atender ele, que é como se fosse o meu garçom, certo? E aí, o que eu geralmente vou fazer numa API? É muito comum que eu faça numa API, num app ASP.NET Core. Eu vou num banco de dados, em outra API, em outro lugar, certo? E buscar os dados. Eu vou fazer geralmente alguma operação de entrada e saída lenta, uma operação bloqueante da minha thread. Então a minha thread vai ficar esperando até que aquela operação de entrada e saída se resolva. E quando ela se resolver, eu vou voltar com o resultado para o meu cliente, que seria voltar com o meu prato pronto. Só que eu vou cair no problema do restaurante se eu fizer isso, porque se toda requisição que chegar eu criar uma nova thread e eu só liberar aquela thread quando a requisição for atendida, isso significa que se eu tiver muitas requisições ao mesmo tempo, eu vou ter que criar muitas threads para atender essas requisições. Isso pode ser problemático. Uma estratégia melhor é o quê? É eu não bloquear a minha thread, da mesma forma que eu não bloqueio o meu garçom. Uma vez que eu vou ter que esperar por uma tarefa, né, bloqueante, por uma operação de entrada e saída lenta, eu posso pegar aquela mesma thread ou aquele mesmo garçom e colocar ele para atender uma nova requisição. E isso vai fazer com que eu tenha a necessidade de ter menos threads num dado instante de tempo. Menos threads, eu vou ter menos consumo potencialmente de memória, eu não vou ter threads ociosas ocupando a CPU, eu não vou sobrecarregar meu algoritmo de escalonamento de threads. Tanto eu vou ter threads aqui, tanto no nível do sistema operacional, quanto no nível da CLR. A própria CLR mantém o seu conjunto de threads que elas podem ter ou não um relacionamento de um para um com o sistema operacional, dependendo da implementação e do sistema operacional. Então, eu não vou sobrecarregar todo o meu sistema de alocação de recursos. Eu vou ser mais eficiente com a utilização dos meus recursos. Tá? Então, as threads elas são bloqueadas quando a gente faz I/O. E existe um número máximo de threads no meu thread pool. Esse número geralmente é alto, depende do seu sistema, óbvio, mas ele é um número alto. Numa situação muito extrema em que há um bug, um problema no seu código, você poderia até chegar a um instante e não ter mais threads disponíveis para atender, mas isso é raro. Mas mesmo que você esteja operando abaixo do seu limite de threads, ainda assim existe uma perda de desempenho associada ao fato de você ter que ter muito mais threads do que o necessário para atender os recursos. Criar, manter, trocar de contexto, trocar o contexto das threads é algo custoso. O async e await, e é aí que o async e await brilha, né? Esse conceito de assincronicidade brilha. Ele permite com que a gente faça justamente aquilo que é o ideal que a gente faça com o garçom, que é, enquanto ele não está atendendo alguém, né, atendendo uma mesa, enquanto ele está esperando pela cozinha lá produzir o prato, fazer o prato do cliente, ele pode ir em outra mesa e anotar o próximo pedido, por exemplo. E aí ele não vai ficar tão ocioso, eu vou poder usar um número menor de garçons para atender a mesma quantidade de mesas, certo? Agora, vamos para um exemplo de código. Então, como é que funciona o async e await em C#? Então, eu vou abrir aqui o .NET Fiddle e a gente vai poder tratar aqui de um exemplo. A primeira coisa aqui, eu tenho um programa muito simples, que ele simplesmente escreve na tela o Hello World. Tá? O que a gente pode fazer é transformar isso aqui em um método assíncrono. A gente coloca a palavrinha async. E um método assíncrono, deixa eu desligar aqui o meu insert. O método assíncrono, quando ele é o método principal, o ponto de entrada da minha aplicação, ele tem que retornar uma task. Então eu tenho um public static async task. Ele está reclamando porque eu preciso importar aqui a system.threading.tasks. Tem aqui errado. Beleza. Esse código aqui vai rodar da mesma forma que o outro. Esse programa ele vai executar normalmente, uma vez que a gente corrigir ali o ponto e vírgula, vai
executar normalmente. E aqui, até aqui, a gente não tem nenhuma utilização de assincronia de fato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro método, também assíncrono, e eu vou chamar ele de, que vai também retornar uma task, e vou chamar ele de async method. E o que esse método aqui vai fazer? Simples. Ele vai primeiro esperar por uma operação. Então eu vou colocar a palavrinha await e eu vou escrever task.delay. E eu vou esperar por, vamos colocar aqui 500 milissegundos. Tá? E depois eu vou escrever uma mensagem na tela para o usuário. Vou escrever uma mensagem, o método vai pedir para que a gente espere por ele. Espere por mim. Tá. Muito bacana. Então, eu tenho agora um método assíncrono, e os métodos assíncronos eles geralmente têm essa carinha. A gente coloca a palavrinha async aqui. Dentro de métodos assíncronos, a gente espera que exista essa palavrinha aqui, await, que quer dizer justamente isso, esperar. Dentro de um método assíncrono, você entende a necessidade de em algum momento você estar esperando por alguma coisa. Essa palavrinha await tem o seguinte significado. Você está falando para o método, você está indicando, sinalizando para o método ou a função que te chamou, que está acima de você nas suas chamadas, que você vai esperar que alguma coisa assíncrona termine para você dar continuidade à sua execução. Isso vai dar a oportunidade de quem te chamou decidir esperar ou não por você. E essa possibilidade de esperar ou não vai dar a possibilidade do código que te chamou de fazer alguma outra coisa enquanto se espera. E isso tudo sem a necessidade de uma criação de uma nova thread, que seria um novo garçom para, às vezes, adicionar muita complexidade no meu contexto. Então vamos lá, vou vir aqui e eu vou chamar esse meu método assíncrono. Então, vou chamar o método assíncrono e eu vou esperar por ele. E o que eu espero aqui, o que eu espero que ocorra aqui é o seguinte. Vou botar aqui o ponto e vírgula. O que a gente espera que ocorra aqui é o seguinte. Quando eu executar esse código, eu vou chamar esse método, a gente vai esperar por esse delay aqui de 500 milissegundos e depois a gente vai imprimir a mensagem espere por mim. E depois que esse método aqui executar todo, pois eu estou esperando por ele aqui, eu vou executar o hello world. Na verdade, eu vou executar até uma mensagem mais significativa, que é eu esperei. Vamos rodar e ver o que acontece. Esse método executou e depois o amém executou dizendo que esperou. Agora, imagina que eu vou fazer isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. Já até aparece um warning dizendo, poxa, você está chamando um método assíncrono e você não está esperando por ele, você tem certeza que é isso que você quer fazer? E eu vou colocar o seguinte, eu provavelmente não esperei. E aí eu vou colocar um await task delay, porque o que pode acontecer aqui é o seguinte, como esse é o ponto de entrada da minha aplicação, ele pode terminar de executar antes que dê tempo, e provavelmente vai acontecer, antes que dê tempo disso aqui executar. Então, eu quero que todo mundo execute. Então, eu vou travar também meu método main para que ele espere um segundo para garantir que dê tempo desse async method terminar de executar. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Embora eu tenha chamado o async method antes do console.writeLine, ele foi executado depois. Por quê? Porque ele levou 500 milissegundos esperando por alguma coisa só depois que eu executei o espere por mim. Antes disso, já deu tempo de eu executar essa frase. Eu provavelmente não esperei. E não esperou mesmo, certo? Então, isso é async e await. Eu poderia, para evitar aqui esse warning, criar um método assíncrono que retorna void. O método assíncrono que retorna void, se ele não retorna uma task, ele não é esperável. Você não tem como esperar por um método assíncrono que retorna void. Ele é chamado de forma assíncrona, ele vai executar no seu próprio tempo e ele vai esperar pelas coisas, só que ele não vai, ele vai ter o mesmo resultado, ele não vai dar a possibilidade de quem o chama esperar. Geralmente não se usa o void, ele tem algumas aplicações específicas, geralmente para que você tenha handler de eventos assíncronos, e um handler de eventos geralmente não retorna nada, a gente tem a possibilidade de fazer isso em .NET.
Então a ideia é essa, a gente usa a palavrinha await para esperar e async para identificar que os métodos são assíncronos. Vamos entender o impacto disso na nossa aplicação. Eu criei uma aplicação aqui, espero conseguir disponibilizá-la para vocês no GitHub, uma aplicação muito simples, uma aplicação em ASP.NET Core. Vamos dar uma olhadinha no controller dela. Nesse controller, o que a gente tem? Nós temos dois métodos, dois gets, um get que tem a palavrinha sync e outro que não, numa controller chamada addresses. Tá? E eu tenho dois repositórios sendo acessados. Um repositório que é síncrono e outro que um que é assíncrono, perdão, e outro que é síncrono. Perfeito? Então, o que eu faço dentro desses repositórios? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui no meu repositório síncrono uma função síncrona sem await, await e async, e eu vou chamar um delay, eu vou esperar por ele de forma síncrona. Então, isso aqui simula uma operação de entrada e saída em que eu vou levar 3 segundos para obter meu dado. Vamos supor que a gente está acessando uma API bem lenta ou abrindo um arquivo muito grande. Então, a gente está fazendo uma operação de entrada e saída com bastante latência. Tá? E vamos para o meu método assíncrono, em que eu também faço as coisas de forma assíncrona. Eu faço um await, um task.delay e depois eu retorno o meu dado. A ideia aqui é simular uma situação onde eu vou em algum repositório, banco de dados, faço alguma entrada e saída lenta e depois que eu faço essa operação de entrada e saída, eu obtenho um dado que aí eu vou retornar para a minha API. Eu botei uma outra coisa aqui interessante, que é esse hosted service, que ele vai fazer o seguinte: ele vai ficar de 2 em 2 segundos indo no meu thread pool e obtendo a contagem de threads que estão ociosas, esperando, não ociosas totalmente, mas esperando, ou seja, bloqueadas por causa de alguma operação de entrada e saída. Então, eu tenho aqui o meu pending work item count e eu vou utilizar essa variável, esse valor que vai estar nessa variável, isso é do próprio NetCore, para obter a quantidade de threads que estão travadas esperando alguma coisa. E aí, vamos compilar e executar esse código. Eu vou vir aqui, Hyper, vou abrir 2 instâncias do meu Hyper aqui. Tá? Numa delas eu vou para a minha aplicação, vou colar aqui, vou para a minha aplicação e vou executar, vou dar um build na minha aplicação. E agora eu posso vir aqui e vou na pasta output e o nome é async await example.exe. Vou executar minha aplicação e eu desabilitei todos os logs do NetCore e só vai ficar o meu hosted service imprimindo na tela quantas threads esperando tem. Pode ser que ele faça alguma coisa aí no background, ele coloque uma thread para esperar a thread provavelmente principal da minha aplicação fazendo alguma coisa, mas em geral eu vou ter 0. Na minha outra janela eu vou abrir um programinha que eu instalei no meu computador que é o Seed. Esse Seed é um programa que permite que a gente faça teste de estresses em nossas APIs. E esse teste de estresse, ele consiste em eu criar uma série de vamos dizer assim, clientes falsos que vão fazer chamadas na minha API de forma concorrente para ver como que a minha API se comporta. Então, aqui de um lado, vamos colocar a minha aplicação rodando e aqui do outro, vamos colocar o seed rodando. Primeiro, eu vou executar a minha versão síncrona. Esses parâmetros indicam o seguinte: eu quero executar 50 clientes e eu não coloquei aqui, eu tenho que colocar. Eu vou colocar durante 30 segundos. Vamos colocar aqui 30 segundos, para que o teste seja justo. Então, eu vou vir aqui e vou executar. Vamos ver o que acontece. Está preparando para a batalha os clientes falsos e ele vai começar a fazer requisições. E a gente pode ver o número de threads esperando subindo. Eu coloquei 50 clientes concorrentes, então a gente espera que podem ser até que estejam vivas aí mais de 50 threads. A gente pode ver que o tempo para executar cada um dos requests está variando, nunca próximo dos 3 segundos, que seria o ideal, mas sempre, geralmente, bem mais alto do que isso. Tá? Tem alguns aí que levaram até muitos segundos, porque várias requisições chegaram ao mesmo tempo e levou tempo para criar todas essas threads. Então a gente pode até copiar aqui esse status que a gente vai utilizar depois para comparar. Vou até colocar aqui no meu Notepad++, isso aqui é a execução síncrona. Agora, vamos pegar a execução assíncrona, para a gente ver... Ops, não. Eu quero essa. A execução assíncrona, para a gente ver o que acontece. Eu vou deixar a poeira baixou,
As threads já todas pararam de esperar, ou seja, não tem mais nenhuma thread esperando, não tem nenhuma requisição chegando na minha aplicação. Vamos submeter ele a uma nova bateria de testes, agora chamando o meu endpoint síncrono, para a gente ver o que acontece. Vamos lá, vamos olhar como que as threads se comportam. Continua 0. Ué, cadê as threads sendo criadas? O que está acontecendo? Eu não preciso sair e criar várias threads que vão ficar esperando. Eu vou ter uma thread só. E essa thread, ela vai, no momento em que eu estiver lá no meu delay, esperando minha operação de entrada e saída, ela já vai atender a próxima requisição. A não existência de múltiplas threads vai me dar uma série de vantagens. Eu vou conseguir aumentar o meu throughput da minha aplicação, ou seja, a quantidade de requisições que eu vou atender por unidade de tempo. Olha que bacana. A gente pode coletar aqui algumas métricas e comparar. Vou vir aqui, copiar. E olha só. No mesmo intervalo de tempo de 30 segundos, quando eu tenho uma aplicação, quando eu faço as chamadas no meu endpoint síncrono, eu só tive 172 hits, ou seja, 172 requisições foram atendidas. Isso dá uma taxa de 5,84 transações por segundo, requisições processadas por segundo. Enquanto no meu endpoint assíncrono, eu consegui atender 401 requisições no mesmo intervalo de tempo. É uma taxa de 13,63 requisições, ou transações por segundo. É quase o triplo, pouco menos que o triplo, mais que o dobro. Tá? Então, óbvio, esse aqui é um exemplo que eu fiz já meio macetado para tentar mostrar para vocês onde vai estar o ganho. Não existe nada mágico aqui. O tempo do I/O continua lento. A diferença é que eu gerenciei melhor os recursos do meu servidor, da minha aplicação, de forma que eu não tenho tanto overhead, porque não tem tanta thread para ser gerenciada e escalonada junto. É a mesma coisa que não ter um bando de garçons andando dentro do meu restaurante, um esbarrando no outro, deixando as bandejas caírem, certo? E aí, a gente volta para nossa apresentação, voltamos para os nossos exemplos. Existem alguns caveats, ou seja, alguns probleminhas que a gente pode ter quando a gente brinca com assíncrono e assíncrono. O mais comum, dos problemas mais comuns que a gente vai enfrentar é o seguinte dilema. Eu preciso chamar um código assíncrono dentro de uma função síncrona. E aí que está um problema quando a gente brinca com async await. O async await é como um vírus zumbi que vai se espalhando pelo nosso código. Quando a gente a gente só consegue chamar um método assíncrono e esperar por ele dentro de outro método assíncrono. Se a gente precisar chamar um método assíncrono dentro de um método síncrono, a gente tem que fazer algo que tem essa cara aqui. A gente pode botar esse ponto result, ou a gente pode botar o getAwaiter.getResult. Quando eu deveria fazer essas duas coisas? Bom, se você estiver utilizando o Windows Forms, o Windows Presentation Foundations, ou tiver num ASP.NET, uma aplicação ASP.NET Full Framework, você não deveria fazer isso aqui virtualmente nunca. Eu posso passar, a gente pode botar como referência no vídeo uma resposta do Stack Overflow de um MVP que é referência nessa área de Async Await, tem livros e vários artigos sobre o tema, em que ele explica o que pode acontecer quando você faz isso. Você pode dar origem a um deadlock na sua aplicação. Então, isso aqui em tese é seguro no ASP.NET Core, e ainda assim você deveria evitar fazer o máximo possível. Sempre que você quiser chamar coisas assíncronas, pensa com carinho se você não consegue refatorar seu código para que ele seja todo assíncrono. E se você precisar chamar algo síncrono dentro de um método assíncrono, pesquise, porque tem uma maneira certa de fazer isso. Esse jeito aqui não é recomendado nesse caso, você pode dar origem a um deadlock e travar seu programa todo. Outra coisa que você pode querer fazer é o seguinte: vamos supor que você tem um código que é síncrono, de uma biblioteca que é síncrona, e você quer chamar ele de forma assíncrona, você quer transformar o síncrono em assíncrono. E aí você pode ficar tentado a fazer isso aí, usar um task.run e chamar um slow code de forma assíncrona e esperar por ele. Bom, isso vai funcionar? Vai. É problemático? Pode ser. Então, quando você executa o task.run, você não está pegando um código que é síncrono e transformando ele em assíncrono. Você está, na verdade, criando uma outra thread e esperando por ela. Quando você chama um método assíncrono, que é nativo, de forma convencional, você não cria outra thread. Você simplesmente dá o potencial de uma thread que estaria bloqueada de não se bloquear e fazer outra coisa. Quando você faz isso aqui, você cria uma outra thread. A thread que deu origem ao task run
vai ser liberada para fazer outra coisa, porque ela tem ali o await, ela está num contexto assíncrono, mas essa nova thread que você criou vai dar origem aos mesmos problemas que você tinha antes lá no ASP.NET com várias threads. Então, se você precisar fazer algo aqui dentro que não é CPU, não é I/O bound, ou seja, não é I/O, é CPU bound, é algo que é uma thread que você vai criar para ela fazer trabalho na CPU. Isso até pode fazer sentido. Ou se você tiver numa aplicação Windows Forms e você quiser executar um código em plano de fundo em outra thread sem travar a thread da sua interface gráfica para o usuário continuar tendo a responsividade, isso também faz sentido. Agora, para uma aplicação ASP.NET e ASP.NET Core, na qual você quer se beneficiar desse ganho de throughput, de processar requisições por segundo com menos thread, isso não vai te ajudar. Nesse caso, se você tem código que é síncrono, você não vai ter como se beneficiar daquilo que é assíncrono. Ou você vai e refatora o seu código para que ele seja assíncrono, ou se ele depende de uma outra biblioteca externa, você vai ter que estudar para ver se essa biblioteca ela te fornece esses métodos assíncronos. Se ela não te fornecer, você meio que não vai ter como se beneficiar da sincronicidade da maneira certa. Mas a boa notícia é que a maioria aí dos códigos das cliente para API REST, cliente de banco de dados, a maioria dos códigos das bibliotecas mais modernas que você for utilizar, elas provavelmente vão ter uma versão assíncrona dos métodos. E se você próprio estiver fazendo I/O, entrada e saída, você vai em algum momento dar um read num arquivo, você vai ter a versão assíncrona nisso na sua biblioteca no framework para fazer. Se você for fazer uma chamada via socket, via redes, via HTTP, você vai ter as versões assíncronas na própria biblioteca padrão da linguagem para fazer essas chamadas. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender e que o vídeo tenha sido muito proveitoso. Um abraço, até a próxima.